Irmãos, amém, a irmã Ivete, a Janaína. Agora o pastor vai pregar, amém? Depois os irmãos tomam um cafezinho, ao invés que o pastor trouxe café hoje. Mas toma um café em casa, não gastar o café de casa também, né, irmãos? Vamos só gastar o café do pastor lá. Irmãos, estou muito feliz nessa noite, pela vida do nosso irmão Diácono Noel. Deus abençoe sua vida poderosamente. Os irmãos, a minha irmã Luana também, que chegou de Aracaju, glória a Deus, ali de Sergipe, mais especificamente da cidade de Nossa Senhora do Socorro, Parque dos Faróis do Sérgio, endereço. Fala logo, pastor. Né, irmão? Nossa referência é Aracaju, mas é bem pertinho de Aracaju, né? É ligado. Né, irmãos? É Jundiaí e Cajamar, mais ou menos assim. Deus abençoe a sua vida. Também veio com seu esposo, né? O irmão Alexandre. Está ali, ele ganhou um presente, ganhou um filho, glória a Deus. Né, irmãos? Está ali também o seu filho Leonardo, né? Meu sobrinho está ali atrás daquele rapaz simpático. Ele está ali sério, agora ele está rindo, né? Glória a Deus. E a Beatriz. A nossa irmã Joana também está aqui pela primeira vez. Deus abençoe aqui, né? Lá em cima ele já tem outra vez, né? Isso aqui, irmão, né? Não na igreja. Na igreja ele já tem lá em cima. Agora nesse salão ele está pela primeira vez, né? Mas o irmão, né? Depois ela veio hoje no culto por livre espontânea pressão. Sábado de manhã, se você vê, pastor, não também, você vai melhorar. Pastor, nós vamos orar. Quem vai orar pela vida da irmã Joana, irmão? Está aqui, irmãos, né? Como o irmão Elton falou, diante das suas dificuldades, trouxe ali seu irmão, né? Que ela cuida, e assim o Senhor vai abençoar, né? Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Irmãos, como eu falei que seria breve, nós estamos diante de um texto que fala a respeito do profeta Isaías, que fala da consagração do profeta Isaías. A Bíblia vai nos falar do capítulo 1 ao capítulo 6, onde esse profeta Isaías, ele já pregava. Esse profeta Isaías, ele já levava a mensagem de Deus. Esse profeta Isaías já tinha, diferente de muitos pastores hoje, ele já tinha, irmãos vão ouvir, um sermão duro, a ponto de, quem sabe, repreender a prostituta, repreender os idólatras. Esse profeta Isaías era um profeta que não tinha papas na língua. Ele apontava o pecado do povo de Israel. Ele apontava o pecado do povo de Judá. Isaías até então ele não é profeta. Isaías só se torna profeta a partir do capítulo 6, aonde a epígrafe vai dizer consagração de Isaías como profeta. Isaías está pregando do capítulo 1 ao capítulo 6. Isaías está anunciando do capítulo 1 do capítulo 6. Isaías está dizendo a ti, prostituta. Isaías ele está anunciando a palavra, o filho de Deus, e transmitindo a palavra do Senhor. Aliás, é isso a missão do profeta. O profeta recebe de Deus e entrega o povo. Independente da mensagem, se é boa, se vai com açúcar, se vai sem açúcar. O profeta ele tem essa incumbência de entregar o recado, de entregar aquilo que Deus mandou. Só que no capítulo 6, quando Deus decide tratar com o profeta Isaías, a Bíblia vai dizer que Deus lhe dá uma visão. E ao dar essa visão, ele está no templo. E a glória se manifesta no templo. E no capítulo 6 a Bíblia vai dizer que ele vê os anjos voando. E os anjos têm 6 asas. Tem 6 a 2 asas ele voa. 2 asas eles cobrem os pés. E 2 eles cobrem o rosto. Aleluia. Isaías ele faz questão de descrever a sua visão para mim e para você. Porque jamais, irmãos, eu entendo assim. Diante da visão e diante da palavra que Deus colocou no meu coração, Deus jamais vai entregar
para homem algum, seja profeta, seja pastor, seja um obreiro simples, Deus jamais vai entregar as coisas de mão beijada. Quando Isaías estava pregando do capítulo 1 ao capítulo 6, eu quero que você entenda, Isaías não era profeta, mas Isaías ele já estava, diácono Wellington, exercendo o papel do profeta. Até no capítulo 6, o Senhor decidiu ter um encontro com Isaías. Eu imagino Isaías tendo aquela visão, ficando maravilhado. Eu imagino Deus abrindo a visão desse profeta. E eu aqui fiz um esboço, irmãos, para passar para os irmãos e passar algumas referências bíblicas. Nós entendemos, irmãos, que a Bíblia em um completo, ela não está em ordem cronológica. Haverá livro que vai estar na frente de outro livro. A Bíblia não está em ordem cronológica, Gênesis, e aí vai até o fim. Tem alguns livros que estão na frente de outros. Bem assim é o livro do profeta Isaías. E curiosidade, também há 66 capítulos, como a Bíblia. Então, esse profeta, ele recebe uma missão de Deus. Adiantando os versículos, em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele vai anunciar o nascimento de Jesus, onde ele fala que um filho se nos deu, um menino nasceu, ô glória, e o seu nome será Conselheiro, ô glória. Quem pode dar uma glória a Jesus aí? Isaías, ele tem essa incumbência, irmão. É por isso que Isaías, ele é chamado o profeta messiânico, porque dentre todos os profetas foi o profeta que mais falou de Jesus. Em Isaías capítulo 9, versículo 3, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É esse profeta que anos antes, e muito antes de Jesus vir, ele já está declarando que o menino iria nascer, que a virgem daria a luz. E a referência que se cumpre, esse foi o anúncio do profeta. E o cumprimento acontece em Mateus capítulo 1, versículo 18, que fala da Virgem Maria, que despojada com José, foi agraciada por Deus e recebeu de Deus do Espírito Santo, que foi posto sobre o seu ventre, o menino Jesus. E se cumpre a profecia do profeta. Esse Isaías, no capítulo 61, ele declara o chamado de Jesus. Vamos abrir Isaías 61, para nós entender o chamado, deixa a Bíblia aberta, que ele anuncia de Cristo. No capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Só o verso 1, ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e me enviou a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Aparentemente, parece que Isaías está soltando palavras ao ar. Só que o que Isaías está falando está em Lucas 4, do 16 ao 21. Certa feita Jesus vai ao templo, e quando ele chega no templo, foi-lhe dada a oportunidade, assim como os irmãos receberam a oportunidade. E quando Jesus ele pega o rolo, porque a Bíblia não era assim como a gente vemos, organizada, um livro, né, capa a capa. A Bíblia era como um rolo. Então quando ele pega o rolo na sua época para abrir, irmão Emil, e para ler, Jesus abre exatamente em Isaías capítulo 61. E ele diz para a congregação: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ele me designou para cumprir aquilo que Deus deseja. Esse Isaías continuou profetizando. E no capítulo 53 do mesmo livro, você consegue abrir comigo? Isaías 53. O profeta Isaías, que até então, desconhecido no começo do seu ministério, ele tem mais uma revelação e diz no capítulo 53: quem creu em nossa pregação, e a quem se revelou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele como
raiz em uma terra seca, que não tinha aparência nem formosura. Olhando nós para ele, não havia beleza que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como onde que os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Olhe para cá, o que Isaías está tendo no seu tempo, para que há muito tempo depois acontecesse. Isaías está tendo uma visão aonde Jesus foi desprezado, aonde Jesus foi chicoteado, aonde Jesus foi humilhado, aonde não acreditaram na sua pregação e zombaram. Homem de dores. Aliás, Isaías está dizendo, Diácono Ivanildo que está lendo, oh glória, Isaías está dizendo, quem vai desejar o homem que está sangrando, quem vai desejar o homem que está com uma cruz carregando até o caminho do Calvário? Isaías está dizendo, como desejar alguém que está com a coroa onde está escrito Rei dos Judeus? Nós não víamos beleza nem alguma para que o desejássemos. Mas o que me alegra, que Isaías no capítulo 53, ele começa contando o sofrimento do Messias, a história de Jesus. Mas no versículo mais abaixo, igreja, o meu coração se alegra. Diga assim, por que, pastor? Por que, pastor? Porque Isaías diz, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Porque ele se entregou, você pôde receber salvação. É por causa disso, irmão. Isaías faz questão de mostrar o seu sofrimento. Mas Isaías já deixa escrito para mim e por você: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe o que Isaías está querendo dizer? Hoje você tem paz porque alguém morreu por você. Sabe o que Isaías está querendo dizer? Hoje você pode declarar: eu sou salvo em Jesus, porque ele se entregou naquela cruz. E a Bíblia vai dizer que ele se fez maldição por mim e por você. É por isso que Isaías ele é conhecido como profeta messiânico, porque dentre todos os profetas, irmão Lucas, foi o que mais falou de Jesus. Foi o que mais revelou o Cristo que havia de vir. E em Isaías 60, versículo 1, eu peço que você abra lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele tem a última revelação dessas 4, porque eu separei 4 no livro do profeta Isaías. Eu separei 9:6, que ele falou do nascimento, que a virgem daria a luz, e que ele disse também que um menino nos nasceu, Jesus, homem, e o filho se nos deu, o Cristo que estava dentro do homem Jesus. Falei também para que ele foi chamado. Falei também do seu sofrimento no capítulo 53. Aqui no 60 diz: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É esse versículo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Até então, eu não consegui entender, pastor, mas eu vou explicar. Isaías está falando da ressurreição. Oh, glória. Porque se no capítulo 53 Isaías está dizendo: olha, ele foi machucado por você. Se Isaías está dizendo no capítulo 53, ele sofreu, foi chicoteado por você. No 60 ele está dizendo: ele ressuscitou. Se ele morreu, aleluia, ele também ressuscitou. Na manhã de domingo, eu imagino eu, irmão, porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 20, do 1 ao 18, você vai marcar aí, vai ler depois, fala da ressurreição de Jesus.
E Maria e a outra irmã chegam ali no túmulo e não encontram o corpo de Jesus e se desesperam e mandam chamar alguns discípulos anunciando e dizendo: roubaram o corpo do nosso mestre, roubaram o corpo do nosso Senhor. Só que momentos antes, de madrugada, quando o dia já raiava, mais na frente o texto vai dizer que elas encontram 2 anjos. Pois é aqui que cabe a revelação do profeta. Imagina Jesus já no 3º dia. Ele falou que derrubaria o templo e em 3 dias reconstruiria. Ele falava de si. O profeta Isaías também falava da sua ressurreição no capítulo 60. Imagine Jesus deitado. Aí a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 60, aleluia. Uma voz diz: levanta-te e resplandece, aleluia. Os anjos estão ali na madrugada, aleluia. Quem sabe os anjos chegam, enviado por Deus, e liberam uma palavra. Jesus está deitado, aí os anjos olham um para o outro. Quem sabe isso aqui estou eu conjecturando. E diz, e libera uma palavra: levanta-te, aleluia, e resplandece, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Por quê? Porque foi Jesus que disse: Pai, glorifica o teu filho com aquela glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Ele padeceu, ele sofreu, mas ao 3º dia a glória de Deus se manifestou sobre ele, e o meu Jesus que estava morto ressuscitou. Quem acredita nessa noite aqui? Quem acredita que ele ressuscitou? Se você acredita, levante a mão e adore a ele nessa noite. Aleluia. Diga para o irmão que está do teu lado: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Diga para o irmão que está do outro lado: Jesus não é Deus de morto. Eita glória. Agora sim, irmão, só para tirar a paciência do teu irmão, toca nele com carinho assim: tu tá vivo? Tu tá vivo? Olha para ele, olha para o teu esposo, moça. Vocês têm intimidade, vocês são casados. Olha para ele, meu amigo, olha para ele. Diga: tu tá vivo? Oh, glória. Olha para o irmão aí, pergunta: tá vivo? Diga: se não tá vivo, o teu Deus está. Oh, glória. O teu Deus está vivo nessa noite. Levanta-te, levanta-te. Eita Jesus, glória a Deus. Irmãos, eu fiz questão de pular o texto de propósito. Por quê? Porque Isaías, no capítulo 6, como nós lemos aqui, eu peguei só o versículo 8, ele já profetizava, sim ou não? Posso que tem vezes na igreja? Eu falei, pera lá, segura lá. Eu falei agora, no capítulo 1, no capítulo 6, aí já estava profetizando, mas aí não era consagrado a profeta ainda. E ele estava profetizando. No capítulo 1, no capítulo 6, o profeta Isaías estava profetizando, sim ou não? Sim. Isaías estava entregando uma mensagem, sim ou não? Sim. Só que quando o profeta está levando a mensagem, Deus olha para o profeta e diz assim: agora mudou, né? Eu usava o irmão aqui, agora você. Levanta as mãos assim. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele está fazendo assim, ó. Aponta para lá, irmão. Ai de ti, prostituta. Agora vamos todos eles para ficar bonitinho, Maria. Ai de ti, alcoólatra. Isaías está cheio de autoridade. Do capítulo 1 ao capítulo 6. Isaías está dizendo: ai de ti, povo de Judá. Por quê? Porque o povo estava rebelde. E toda vez que o povo está rebelde, é necessário Deus levantar João Batista. Eita. Toda vez que o povo está rebelde, é necessário ele pegar Isaías, que ainda não é profeta, e fazer ele profeta. É necessário ele levantar ele. Deus vai te levantar nessa noite, irmão. Se tu não exerce a glória, se tu não tem coragem de falar a verdade, o Espírito do Senhor está descendo aqui nesse lugar. Tu vai falar a verdade, porque só fala a verdade quem tem o Espírito dele. Escute isso, volte para a terra, irmão.
irmão. Esse moço acho que era arrebatado. É uma vez aqui, eu já tava. Jesus, será que vai pra essa ponta aqui, vai pular? Volta aqui pra terra, irmão. Aí o que é que Deus faz? Muito lindo, né? Toda vez, irmã Luana, que Deus ele quer tratar com o homem, toda vez que Deus quer tratar com alguém que quer ser, como assim, pastor? Alguém que está se achando? Não. Aquele que almeja o episcopado. Toda vez aquele que diz, eu quero ser um obreiro. Toda vez que aquele diz, eu quero ser o diácono, eu quero ser o porteiro, eu quero levar aula, eu quero cuidar da igreja. Toda vez que alguém quer, aí Deus diz, agora sim, vamos para a minha sala, porque a conversa é comigo. É o dono da profecia. Aleluia. Diga assim, está escrito. Aleluia. Eu imagino, irmãos, eu cogito que falando comigo, isso não está na Bíblia, para que vocês entendam. Ó, o pastor está pegando heresia, não estou explicando que não está na Bíblia. Você imagina, é eu olhando como se fosse Deus olhando. Eu imagino, mas rapaz, que camarada ousado, pregando, nem consagrei de profeta ainda, botando na mão de Lutero e pisando na mão. Cuidado, Isaías. Mas olha lá, falando do pecado, tudo bem, a minha palavra, nada. Mas peraí, gostei desse camarada. Ele assim, por que Deus gostou de Isaías? Porque Deus gostou de Porque Isaías. Deus viu ousadia. Deus não usa ninguém que é morto, não. Deus não usa quem tem coragem. O nosso problema hoje em dia é que nós queremos ter para levar. Jesus leva sem ter, porque no caminho eu vou te entregar. A gente quer isso e ter. Aí Deus está dizendo, vai, que no caminho eu te entrego a palavra. Vai, que no caminho eu te entrego a revelação. Vai, que no caminho eu coloco o fogo na sua mão. Eu te dou a autoridade de Deus. Aleluia. Quem recebe essa palavra, irmão? Diga assim, eu não nessa ainda que eu não tenha. O meu Deus vai me dar. Diga ainda que eu não tome posse. A glória de Deus eu já recebo. Porque Deus é comigo. Glória. Aleluia, Jesus. Você entende, irmão? Aleluia. A gente costuma colocar o terno e dizer, pai, olha a nossa oração hipócrita. Jesus. Deus, eu estou aqui. E agora você sabe que eu sou profeta. Deus nem me mandou ele ser profeta e se meteu na frente. E agora o Senhor vai me dar. Aí Jesus disse, vou dar não. Não é assim. Mas Deus se agradou de Isaías. E quando Deus se agrada de alguém, irmãos, quando Deus escolhe alguém, Ele pode não ter chamado, Deus, eu te chamo agora. Oh, aleluia. Quando Deus se agrada de alguém, aleluia, ela pode não saber nem orar, mas eu vou orar através de você, para você ver que eu não vejo como o homem vê. Quando Deus se agradou de Isaías, irmã Maria, Isaías, sai do natural. Sai daquilo que os homens veem, daquilo que é terra, daquilo que todos enxergam. Isaías, vem aqui. Isaías é arrebatado de visão. Isaías, sai da terra. Isaías, mas aí tem uma posição do que eu vou fazer na tua vida. Sai da terra. E ele foi levado em visão. E no capítulo 1 desse livro, aleluia, ele diz que viu os anjos voando no trono. E ao ver os anjos voando, ele fica espantado com aquela visão. Ele faz questão de, no capítulo 6, nos explicar a visão. E você precisa estudar, que eu não vou desenhar tudo. Só que Isaías está pregando e Deus está observando. Quando chama ele e faz, dá a visão a ele, vem para a minha sala, Isaías. Sai do seu reino, que é material, e vem para o meu reino, que é espiritual. Verdade. Quando Isaías tem a visão, ele vai dizer para nós, no versículo 4. Pega a sua Bíblia. Isaías 6,4. 6,4. Aqui diz assim, a tradução é um pouco diferente.
E diz: as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora, no momento que é para Isaías ser consagrado a profeta, Isaías tem a visão. Dentro da visão que Deus chamou Isaías, Deus lhe deu outra visão. E muitos de nós não temos essa visão de nós mesmos. Deus chamou Isaías para consagrar ele a profeta e levou ele em visão. Dentro dessa visão que Deus deu a Isaías, Isaías teve outra visão que no seu tempo ele não teve. E muitas das vezes nós que somos profetas não temos essa visão. Quando Isaías contempla aquilo que é santo, quando Isaías tem aquela visão, a Bíblia vai dizer que ele reconhece que ele está perdido. Quando ele tem aquela visão, ele diz: ai de mim que vou perecer, porque sou um homem que fala pelos cotovelos. Ai de mim que vou perecer, que sou o homem que estou com a boca porca. Ai de mim que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem que na minha boca não procede a santidade e a minha religiosidade é em vão. Ai de mim que vou perecendo, que não estou cumprindo aquilo que Deus falou e o que eu prometi para Deus. E aí tem perigo. Se Deus me prometeu, Ele faz na hora que Ele quer. Mas o que você prometeu não cumpre, porque Deus está no céu e você está na terra. Não prometa nessa noite, porque o nosso problema é esse: Senhor, eu sou profeta, estou aqui por que der eu vier. No primeiro vendaval tu pega a tua vara e desaparece, o patrão não sabe nem teu endereço. E queria ser profeta. Porque assim, irmãos, está cheio de profeta que vê visão, que vê revelação, mas só não enxerga o que Isaías enxergou. O pecado de Judá, não. O pecado da prostituta, não. O pecado do bêbado que está lá fora, não. Isaías enxergou o seu pecado. Isaías teve visão de si dentro da visão de Deus. Você consegue entender, irmãos? O que Deus está falando no meu coração: eu te levo em visão para te dar uma visão que você precisa reparar o seu altar. Por quê? Porque Deus não quer essa noite ninguém aqui tocando nas coisas santas com a vida errada. Deus não quer essa noite você dizer: eu sou profeta, eu sou papapá, eu sou plu, e fazendo as minhas coisas de qualquer jeito. Por quê? Porque se a minha mão fizer assim, ai de ti que vai perecer. Glória a Deus. Se ele é santo, o profeta dele é santo. Se ele é santo, o seu altar é santo. Se ele é santo, o microfone na hora do culto é santo. Se ele é santo, os louvores têm que ser santos, tem que ser ensaiado com dedicatória, tem que ter ordem decente. Se ele é santo, a sua casa é santa, o seu povo é santo. Quem quer ser profeta aqui nessa noite? Levante a mão. Levante a mão, porque Deus vai fazer profetas e profetiza sobre esse lugar. Então Isaías simplesmente declara: ai de mim que vou perecendo. Porque quando Deus me viu, Ele não viu santidade nenhuma. Sem contar que esse profeta estava com a sua boca impura. Pastor, eu falo assim, mas aí foi o profeta Isaías: no nosso dia não tem ninguém com a boca impura, não. Deixa eu te falar algo que eu falei aqui terça-feira. A Bíblia diz que toda palavra ociosa que o homem professar, ele há de dar conta um dia. Era Deus olhando para o ministério de Isaías: está com lábios impuros, está profetizando, mas está vivendo uma vida errada. Eu preciso consertar esse menino. Para você tem solução, mas Deus precisa ter uma reunião com você. Deus não quer essa noite que ninguém aqui se perca. Deus não quer essa noite que ninguém aqui fique para trás. Por mais que o seu pecado, o seu passado foi escandalizou, foi vergonha para a família, você caiu,
se machucou, Deus está dizendo, eu não quero deixar você para trás, mas você precisa vir aqui na sala de reunião para nós bater um papo, para ajustar os parafusos. Eita Jesus. Não diz que crente é tudo doido? Doido é que ele está com um parafuso solto. Porque do que adianta? Aparência. Do que adianta? Perfume da natura. Alguém mais pobre usa da Avon? Nada contra os irmãos da Avon. Eu gosto da Avon. É verdade. De que adianta o melhor perfume, o melhor emprego, as melhores condições, do que adianta o seu reconhecimento pela sociedade. Porque você vai querer dizer, você profetizou, Isaías, mas eu não te conheço. Você expulsou, você fez a obra, Isaías. No capítulo 1, capítulo 6, você estava apontando todo mundo. Se esqueceu de olhar para dentro de você. Eu não te conheço. O mesmo Deus que chamou Isaías e te chama é o mesmo que vai liberar uma sentença na vida do profeta que vive de qualquer jeito. O mesmo Deus que chamou Isaías é o mesmo que vai julgar ele lá no final. Deus começou com Isaías. Se converte com a tua boca, rapaz. Sai do meio desse povo de lábios impuros onde você habita. Deus fala, se conserta, Isaías. Diga assim, para quê, pastor? Para quê, pastor? Para no final ele dizer, eu não te conheço. Sabe o que Deus está fazendo para Isaías? Vem aqui, em visão. Eu tenho uma conversa com você, cara a cara, para você entender os meus mistérios, Isaías. Vem aqui, Isaías. Olha, Isaías, estou te chamando hoje, estou te revelando o teu pecado, para no futuro, no dia do julgamento, eu não dizer que eu não te conheço. Eu te conheço aqui agora, que tu é profeta, dei as nações para o profeta, tu profetou o nascimento, tu profetizou o trabalhar de Cristo aqui, tu profetizou o sofrimento dele, tu profetizou a ressurreição dele, tu foi o profeta que mais profetizou, mas só profetizar não é suficiente, Isaías. O que, pastor? Só vir no culto, todos os cultos não é suficiente. Vir aqui se ajoelhar não é suficiente. Levante a mão dele, profeta, que isso aqui vai machucar, mas vai dar vitória. Não adianta viver de aparência, mas Deus está dizendo, eu quero um povo santo, um povo lavado pela minha palavra, para que naquele dia você não receba o mão de Jesus. Quem vai dizer não naquele dia é o Jesus do amor. Deus é amor. É amor, viu? Entenderam a mensagem, né? Não precisa dizer mais nada, né? Porque o mundo agora está pregando um Deus que é amor. Um Deus que aceita tudo. Um Deus que eles profanam e ninguém está nem aí para eles. Um Deus que pastores têm 2 mulheres. Pastor, eu nunca vi aqui na Vila Comercial. Você acha que tem 2 mulheres? É você estar agarrado em 2 mulheres? Uma mulher oficial e a Kenga? Você acha que é esse tem 2 mulheres? Foi Jesus que falou, aquele que desejar cobiçar Jabico. Às vezes tem sua mulher profeta e está desejando uma mulher solteira. Eu estou dizendo, eu não chamei profeta para ter 2 mulheres. Estão profanando o que é santo. Aquele dia vai dizer não. Foi Jesus que disse, já cometestes adultério no teu coração. Seja casa, seja o carro, seja finança, seja esposa, seja filha, seja filho. Não cobice o que não é seu. Seja honesto, profeta. Rala. Se esforça. Acorda de madrugada, ora e cai no campo, vai trabalhar. Mas lute pelo seu pão. Lute pela sua família. Seja valente. Rasgue a madrugada debaixo de chuva. Eu sei que os irmãos aqui rasgam. Rasgue a madrugada debaixo de chuva. Mas seja honrado. Tenha caráter para ninguém dizer assim, olha, ele está com ela porque ele tomou de mim. Olha, ele está com o carro porque ele tomou de mim. O que você vai ter é porque Deus vai te dar. Mediante seu esforço. Você não precisa de nada de ninguém. Você não precisa, não cobice nada de ninguém. Não é pecado dizer que o carro do irmão é bonito. Não é pecado elogiar, dizer, olha, varão, Deus abençoe sua vida, sua esposa é linda, mas é dele. Deus deu a ele a esposa linda. Deus deu a ele o varão bonito. E olha lá que nessa igreja tem um varão bonito. Olha aquela beleza ali, irmão. É feio assim, desculpa, irmão. Mas você é casado, tem dona. E a dona dele está aqui, ela é brava. E fale da mulher dele para você ver. É fortinha, mas é dele. Vai atrás da tua, rapaz. Vai trabalhar para conseguir teu carro. Deus está dizendo, eu não aceito o profeta que cobiça o que não é para cobiçar.
Não, que cobiça o que não é para cobiçar, não, porque não cobiça nada. Eu não aceito profeta que cobiça e ponto final. Aleluia, Jesus. Está vendo, Isaías? Olha o seu ambiente, porque foi ele que disse: ai de mim que vou perecendo. Perecer significa nesse texto morrer, se acabar, ser destruído. Ai de mim que vou perecendo, porque eu tenho lábios impuros, quer dizer, a boca suja, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que fazem para Isaías? Eu vou tirar algumas amizades da tua vida, Isaías. Porque Deus faz assim, irmão, vamos lá. Deus arranca as pessoas da nossa vida, isso aqui é forte. Deus arranca algumas pessoas da tua vida, e já começou a arrancar pessoas da vida de pessoas aqui, só que ele não entendeu. Deus arranca as pessoas da tua vida. Aí o que é que você faz? Tem um WhatsApp. Aí você está perto da pessoa que Deus tirou. Você é um profeta pouco. Deus tirou da tua vida. Aí o WhatsApp, o Facebook, o Instagram faz a pessoa ficar perto de você. Eita, Jesus. Você é fiel. Tudo que ela posta, você aproveita e dá uma curtida. Deus está dizendo: já tirei da tua vida para limpar o teu caminho. Olha o que eu já fiz na tua vida, Isaías. Deus tirou, Deus apartou. Mas o que é que o profeta está fazendo? Está no meio do povo de Deus entrando. Profeta, até quando, profeta? Deus já te arrancou da Babilônia. Deus já te arrancou de Lodebar. Deus já te arrancou da escravidão. Mas tem preta, glória. Tem pessoas que querem ser profeta, mas está no meio, aleluia. Deus está dizendo: eu te arranquei. Não é para voltar para lá, aleluia. Você entende isso, irmão? Falei que ia ser rápido, só falta 4 minutos. Por favor, drible aquele relógio. Estou acabando já. Isaías, eu preciso falar com o povo de Judá. Quem vai é você mesmo, porque eu achei coragem em você, e quando eu acho alguém corajoso, eu invisto nele. Pode olhar, irmão, se for na escola, o irmão vai ali que trabalha nessa área da, né, soldado, vou falar assim, da polícia lá. Se o cara for um policial meio... O chefão ainda lá, você aqui que é um cara corajoso, vai você, porque fulano ali está comendo sofrendo. Deus escolhe irmãos corajosos. Você tem coragem de enfrentar. Pastor, eu sou corajoso. Você é tão corajoso que você nem purificou a sua boca ainda. Você é tão corajoso que nem saiu da onde Deus já mandou você sair, rapaz. Eita, Jesus. Cuidado, irmão, com certo tipo de amigo. Cuidado com certo tipo de amigo que está levando. Eu dou um conselho aqui para o Guilherme, para o Léo e para você, Lucas. Cuidado com as amizades que na sua fase Satanás vai apresentar. Mas eu vou apresentar para vocês 3 jovens uma amizade verdadeira. Se chama Jesus de Nazaré. Esse não te trai, esse não te vende, aleluia. E ainda te salva. Aleluia. O amigo da juventude dessa noite aqui é papai e mamãe. Porque o filho, irmão, ele pode ser o que ele quiser no mundo. Ele pode passar, como alguns irmãos passou por lugares mais tenebrosos dessa terra. Ele pode ser o que ele quiser: matador, roubador, estrupador, assassino. Ele fez um diabapato na Bahia. Mas tem uma mulher que vai estar assim já na velhice e vai dizer assim: ele fez isso tudo, foi? Fez. Ele é meu filho. Aleluia. Existe alguém que luta por você, onde as pessoas aí fora não vão lutar. É alguém chamado mãe. Aleluia. Vocês entendem, irmão, amor de mãe? Mas não é esse o foco. Esse era só um conselho para os jovens. Aleluia. Se Deus te removeu, irmão, sai de lá. Tem situações, irmãos, que Deus ele coloca um ponto final. E nós somos tão ruins, como foi falado na escola dominical. Queremos ser profeta, mas não queremos se consertar. Hoje a escola dominical foi terrível, né? Pau quebrou no pastor para todo mundo, né? Irmão. Aqui a verdade é nua e crua, irmão. Dou quem doer. Quando Isaías reconhece, eu já finalizo, que ele está impuro. Quando Isaías reconhece que ele está habitando no meio de um povo que não tem nada a ver com Deus,
Onde não cabe Deus, irmão, não cabe você. Aí, na visão, um anjo vem com a brasa tirada do altar. Esse anjo vem com a brasa, mas a brasa só vem depois do reconhecimento. A brasa só vem depois da humilhação. A brasa só vem depois que você reconhece que você precisa ser mudado pelo oleiro. Aí o anjo vem com a brasa e faz na boca do profeta. E o anjo entrega uma mensagem. Os anjos são mensageiros do Senhor. O teu pecado foi expiado. O que estava acontecendo, pastor, naquela visão de Isaías? Deus estava tratando de Isaías para tratar do seu povo. Deus vai tratar de alguns aqui, irmão. Pastor, eu desejo isso, eu desejo aqui. Mas primeiro você precisa entrar na sala do trono e conversar com Ele. O teu pecado foi... Hoje Jesus pode tirar o teu pecado, apagar o teu passado, te limpar, aleluia, fazer você uma nova criatura. Louvado seja Deus. E depois disso tudo, irmão, aí cumpre-se o versículo 8 que eu já finalizo. Aí Isaías diz assim, ó: depois disso, glória, que lindo, né, irmão? Vamos quiser estar bem para você, irmão, isso. Depois que ele teve a visão, depois que ele limpou a boca do profeta, depois que ele queimou aquele mal na vida do profeta, aí Isaías disse: depois disso, depois do fato que eu ouvi da minha visão, olha o que Isaías está dizendo ali. Depois disso, eu, diga assim, ouvi a voz do Senhor. A voz do Senhor. Opa, alto lá, como diz o irmão João Vitor. Já que ele estava pregando, não estava ouvindo Deus, não é? É possível, pastor? Eu acho que é, filho. 95% dos altares hoje em dia está a carne mandando, irmão. Tem nada de Deus, não. Por quê? Pastor, o senhor diz, não, é porque pela árvore conhece o fruto. Pelo fruto, desculpa, conhece a árvore. Não é o pastor que julga a palavra. O cara está profetizando hoje e amanhã se prostituindo. O cara está profetizando hoje e amanhã só falta andar de cueca na rua. O cara está profetizando hoje e amanhã está dando na cara da esposa. Isso tem lei da penha, viu, irmão? Qualquer agressão das irmãs aqui, pastor, me agrediu. Sou sua testemunha contra esse varão, tá? Eu não aceito nenhum varão batendo a esposa aqui nessa igreja, não. Se bater, só bate uma vez. Ah, pastor, minha esposa me agrediu. A lei da penha é para homem e é para mulher. Se sua esposa me agredir, pau nela também. Eu digo e prego aqui: pau que dá em Chico também dá em Francisco. O cacete dá para eles e é para elas também. Tá achando que você vai agredir sua esposa desse ministério e vai ficar aqui dentro? Pastor, eu me arrependi, eu empurrei ela, dei na cara dela. Você vai pagar. E não tem fiança não, viu? Você vai passar um tempinho lá para você aprender a olaria de Jeová, irmão. Espero que nunca nenhum varão me queixe de você, que você voou em cima dele e que ele voou em cima de você, porque eu sou o primeiro a discar 190. Se não gostou, pega mais e vai embora. Faça como Jesus. Senhor, o povo está indo embora. A mensagem está dura. E vocês que eu chamei para andar com vocês, não querem também não? Ah, Jesus. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: olha Deus, olha irmão, eu finalizo agora, eu prometo. Não foi. Olha, em nome de Jesus, mandou finalizar a mensagem. Eu estava pensando alto. A mente dela, a pessoa alta e a voz dela fala. Jesus trata da boca da profeta nessa noite. Brincadeira. Depois de tudo que Deus faz na vida de Isaías, diácono Wellington, aí Deus ia fazer assim com Isaías, ó. Aqui, irmão. Escuta aqui, Isaías. Essa aqui vai encerrar, já viu? Isaías, você estava pregando, você ia autorizar. Tudo isso você pregou minha palavra, Isaías. Beleza, beleza. Agora eu te dei uma visão, tratei de você e limpei. Agora, Isaías, tá vendo lá o povo? Eu quero que você vá lá, diga assim, 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 diz o Senhor. Beleza, Isaías? Senta aqui, Isaías. Isaías está forte, né, irmão? Deus podia, diácono Wellington, fala isso para Isaías. Eu tratei de você, filho. Eu te dei emprego, eu te dei comida. Estou te sustentando. Estou te capacitando na obra. Você está pregando devagarzinho, mas é eu que estou dando um pouquinho. Agora, Isaías,
você vai levar a mensagem. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí o que Deus disse? Depois de tudo isso, Isaías, eu imagino Isaías olhando para o céu de boca aberta, porque ele teve a visão. Tudo aquilo que sai do nosso natural, nós fica pasmo. Como vários profetas aí, principalmente Ezequiel, ficou pasmo com a visão, com o arrebatamento de sentido. Então imagina Isaías embaixo, olha. Teve a visão, ficou parado, ficou travado aquela visão, tudo que eu estava falando com ele estava no mundo físico, mas ele foi arrebatado de sentidos para ter aquela visão. Eu imagino Isaías olhando para Deus, Deus olhando. Aí Deus está em cima assim, olhando para Isaías. Isso aqui é lindo. Isaías está olhando para Deus, Deus está olhando para Isaías. Aí Deus faz: e agora? Quem que eu vou enviar? Isaías embaixo. Oh, glória! Jesus. Aí Deus: quem que eu vou enviar? Em nenhum momento do texto Deus obrigou Isaías a nada. Quem que eu vou enviar, Isaías? Aí Isaías entende que Deus não obriga o obreiro, o diácono, o presbítero, o pastor a nada. Deus não deve nada para ninguém nessa noite. A conta de Deus para você está zerada. Deus não lhe deve um centavo, ou pense como você quiser pensar. Deus não lhe deve a nada. Deus olhou para Isaías e disse: quem que eu vou enviar? Aí Isaías entendeu que a obra do Senhor tem que ter desejo. Isaías entendeu que a obra do Senhor tem que querer. Isaías entendeu que na obra do Senhor você tem que desejar. Você tem que estar disposto a levar a mensagem da cruz. Aí ele diz: esse aqui, envia-me a mim. Aí Isaías disse para meu Deus: eu estou aqui, envia-me a mim para pegar a tua palavra. É isso que Deus está dizendo. Filho, filha, não te obriga a nada. Para me servir, tem que ser de coração aberto. Para me servir, tem que me desejar, para que eu faça a morada de você. Tem alguém nessa noite que, como Isaías, entendeu a mensagem e quer se reconciliar, quer voltar para Jesus, quer aceitar a mensagem do Evangelho? Tem alguém nessa noite? Tem alguém aqui que não é evangélico ainda? Levante a mão. Diga: pastor, eu não sou evangélico. Levante a mão. Todos são evangélicos. A irmã Luana é afastada. E você é evangélico já, Alexandre? É evangélico? Pronto. A minha irmã é afastada. O varão... Deixa eu botar o fundo musical aqui. O varão não aceitou Cristo ainda em sua palavra. Mas a pergunta que eu quero fazer: um de vocês dois quer voltar para Jesus? Ou quer o aceitar essa noite? Se um de vocês quer, a palavra foi pregada e foi dito aqui que Deus não obriga ninguém a nada. Aleluia. Que Deus não vai obrigar você a nada. Se você dizer: nessa noite eu quero o Deus de Isaías, nessa noite eu quero o Deus dessa mensagem, nessa noite eu quero que Deus trate comigo na sala do trono e me transforme o meu coração, para que eu leve a preciosa semente. Se alguém nessa noite, levante a mão que nós vamos orar pela tua vida. Alguém nessa noite? Irmão, não quer se reconciliar agora? Não escutei, irmão. Hoje não, aleluia. E o irmão Alexandre? Hoje não? Então vamos ficar de pé, irmãos. Diga comigo assim: nessa noite nós estamos livres. Diga: nessa noite nós estamos livres do sangue da irmã Luana e do sangue do irmão Alexandre, porque nós pregamos a palavra. Diga: se hoje Deus recolher eles e eles falecessem em Deus, é problema deles. Naquele dia eles vão prestar conta, porque a Bíblia diz que miserável é o homem que recusa a graça de Deus. Então levanta a mão direita assim de profeta, diga: Senhor Jesus, essa noite eu peguei a palavra, eu cantei, eu te adorei e entreguei o melhor louvor para ti, em nome de Jesus, amém? Agora, irmão, rapidinho, tem 2 minutos. Só quem é casado, pega a sua esposa e vem para cá, para vir do altar.